Uou, sétimo ano, chegamos aí à semana 4 do PET 6. Esse é o vídeo de correção das atividades. Eu sou o seu professor Rafael, professor de Geografia, tudo bem? E antes de mais nada, deixe o seu like e se inscreva no canal. Fechou? Bora lá, né? Atividade 1. Observe as paisagens de Minas Gerais e responda. Né? Nós temos aí duas paisagens, tá? A gente pode observar que são completamente diferentes. Na questão física, nós podemos observar na primeira imagem uma questão de mais morros mais altos, mais inclinados, o relevo com a deformidade maior. Aqui é um pouco mais plana, a segunda imagem, né? A primeira imagem construções mais recentes, prédios mais altos. A segunda construção, casas mais antigas, uma igreja matriz aqui bem ao centro aqui, com a praça grande, uma preservação do contexto cultural aqui, né? Bora lá para as atividades, né? Letra A. Que particularidades dessas duas imagens de Minas Gerais nos permitem dizer que são regiões distintas, diferentes? Bom, são duas cidades diferentes. Uma das coisas que a gente pode comparar é o nome aqui embaixo. Um é a cidade de Belo Horizonte, outra cidade de Oliveiras. Né? Então, só por aí a gente já sabe. Mas observando a paisagem, que é o que se pede, né? A gente pode observar que nessa segunda paisagem, é uma cidade com, pelo menos é um bairro da cidade que tem um contexto mais histórico, mais antigo, né, com construções mais antigas, e tudo que tem uma história, que tem algo preservado, que tem algo a se falar, tem algo cultural, tá? Então isso aí é muito importante, tá? B. Qual a paisagem poderia ser atribuída a uma região com tradições mineiras preservadas? Facilmente a segunda imagem, né? Como eu acabei de explicar para vocês, né, nós temos aí igrejas, construções antigas preservadas, outras casas mais antigas. Isso simboliza, né, que ali há um contexto histórico, né, há algo que já aconteceu, que vem acontecendo há muito tempo, né, e as de cima, a primeira imagem, são prédios mais novos, né. Onde você mora se assemelha mais à primeira ou à segunda imagem? Bom, eu vou responder por mim e você responde por você. Fechou? Beleza. Onde eu moro se assemelha mais à segunda imagem. Mas se você mora aí em algum grande centro, uma grande cidade, provavelmente talvez a primeira imagem, né? Vamos lá. Qual semelhança você pode ser destacada, né? No caso aqui, eu moro próximo à igreja matriz da cidade aqui, né? Continuando. 2. Charge. Né? Aqui, pessoal, vem expondo uma charge, né? Nessa charge vem mostrando o nosso dicionário mineirês, como vem falando aqui, quer dizer, o que é esse dicionário mineirês? É o nosso modo de falar. Nós temos a mania de encurtar as palavras e emendar uma palavra com a outra, né? Como no finalzinho aqui, ele mostra aqui do dicionário dele, né? Nossa senhora, um cotô, onde é o pão de ons, né? Mais pertinho. Então ele emendou um punhado de palavras aí, diminuiu essas palavras e nós temos essas características, né? E cada região de Minas tem as suas próprias particularidades. Isso é normal, isso é muito legal, né? Isso aí é uma riqueza, né, de Minas, é uma das riquezas de Minas. E aí vem falando assim, ó, na nossa regionalidade mineira pode ser exemplificada pelo nosso modo de falar. Através da leitura e interpretação da charge acima, elabore uma charge com outro exemplo, né? Ilustrando nossa mineiridade. Tá? Então você pode observar, principalmente o pessoal aí mais antigo, gosta de utilizar aí algumas gírias, falar de algum jeito, né? Então, usufrui disso, aproveite disso e forme sua própria charge aí, tudo bem? 3. Observe a imagem e responda. Então nós temos aqui um meio natural, né, uma cachoeira com um volume de água aqui e uma quantidade de lixo. Tudo bem?
Mas vamos lá ver o que está falando, né? De acordo com o texto sobre ecoturismo e a imagem acima, quais são os pontos positivos e negativos da prática do ecoturismo? Bom, cuidado para você não ter uma interpretação errada dessa leitura aqui, dessa imagem. Por quê? O, o objetivo do ecoturismo é você cuidar do meio ambiente, tá bom? O fato de alguém ir passear no meio de uma floresta, ir para uma cachoeira e chegar lá e sujar todo o local, isso não é ecoturismo, isso é simplesmente turismo, tá? Ecoturismo é a prática do turismo com responsabilidade natural, tudo bem? Então, essa imagem aqui está falando pontos positivos e negativos, para você olhar e destacar aqui, né? Então, o que eu posso falar? Pontos positivos. As pessoas foram naquela localidade ali, né, conheceram o meio ambiente, puderam usufruir daquela água, daquela cachoeira, provavelmente tomaram banho ali, né? E algumas pessoas deixaram lixo para trás. Só que pessoas que praticaram o ecoturismo, depois das que foram lá, juntaram, pegaram um saco de lixo e juntaram o lixo que as outras deixaram esparramado. Isso é ecoturismo, tá? É você ajudar a preservar o meio ambiente para que as futuras gerações possam acessar esse mesmo lugar e conhecer esse ambiente que a gente conhece hoje. Fechou? Beleza, então bora lá. Atividade 4 e última atividade desse PET de geografia. Vamos lá? Você conhece o lugar onde mora? E aí, você conhece a nossa cidade? E não só a nossa cidade, nesse caso está se referindo ao ecoturismo. Você conhece o nosso município? Você conhece algum lugar natural? Você conhece a nossa zona rural? Né? Lembre-se, para regionalizar, quer dizer, dividir, temos que conhecer muito bem onde pretendemos fazer essa divisão, onde e como fazer essa divisão, né? Como sua cidade costuma ser regionalizada? Então, como a nossa cidade costuma ser dividida? Eu vou dar um exemplo para vocês. A nossa cidade pode ser dividida entre locais mais altos e locais mais baixos. Quando chove bastante, a gente fica claro isso, né? Locais onde a corredeira é forte, locais onde quase não tem corredeira, pode ser dividida dessa maneira. Tem maneiras diferentes. Pode ser dividida em bairros. Eu já falei com vocês que existem bairros que são divididos por classes sociais, bairros onde tem uma concentração de pessoas com uma maior quantidade de dinheiro, outros que tem pessoas que tem uma condição financeira mais desfavorável um pouquinho. Então depende muito de como você enxerga a sua cidade, tá? Você poderia enxergar a sua cidade dos locais das pessoas que jogam videogame ou das pessoas que gostam de chocolate. Bom, essa eu acho que seria todo mundo, né? Mas enfim, você pode enxergar a sua cidade de maneira diferente. E aí, como você iria enxergar a sua cidade? Qual seria o seu critério, né? Como você regionalizaria, né, utilizando outros critérios? Como você iria dividir a sua cidade? Já dei as dicas aí. Então, boa atividade. Até mais a próxima. Antes de sair, deixa o seu like, né? Divida aí os vídeos com seus colegas, tudo bem? E até a próxima. Foi um prazer estar com vocês. Fechou?